Pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para corrigir a aula 2 do terceiro bimestre, tá? Primeiro, eu só queria fazer um comentário sobre a questão da leitura, que isso vai ser bastante discutido, bastante trabalhado nesse bimestre. O que é ler um texto, né? Vamos refletir um pouquinho. O que é ler um texto? Para que a gente lê um texto, né? No contexto escolar, muitas vezes a gente lê um texto porque o professor mandou. Mas fora isso, na vida, será que é assim? Será que é assim que as coisas acontecem? Será que a gente vai ler um texto só porque alguém mandou? Então, será que a gente vai ler um livro, um romance, pelo mesmo motivo que a gente vai ler, por exemplo, um manual de instruções? Será que a gente vai ler o romance com o mesmo olhar que a gente lê o manual de instruções? Estou lançando todas essas questões para a gente poder refletir, tá? Para a gente conseguir ler um texto, primeiro a gente precisa ter alguns conhecimentos prévios. Primeiro são os conhecimentos linguísticos, a gente precisa saber ler, a gente precisa ser alfabetizado, né? E não é só saber ler, ser alfabetizado, a gente precisa conseguir ler e interpretar aquilo que a gente está lendo, relacionar uma coisa com a outra, uma palavra com a outra, formando a sentença, uma sentença com a outra, formando parágrafo, um parágrafo com o outro, formando, né, um todo do texto. A gente precisa desenvolver e ter essas habilidades, tá? Então a gente precisa ter conhecimento linguístico, o que significam as palavras, como que as palavras se relacionam, como que as ideias se relacionam. A gente precisa também ter conhecimento de mundo. Por isso que é muito complicado a gente pegar um texto sobre um assunto que a gente nunca viu antes. Que conhecimento de mundo a gente tem sobre aquele tema? Com o que a gente vai conseguir relacionar aquele texto, tá? Então a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de mundo. E se a gente não tem conhecimento de mundo, né? E se, por exemplo, o professor mandou ler um texto e eu não entendo nada daquele assunto? Aí tem que pesquisar, aí tem que ver, tem que perguntar para o professor, né? Então, são esses os conhecimentos prévios que a gente precisa ter quando vai ler um texto. Conhecimentos textuais, né? Os conhecimentos linguísticos, como é que a língua funciona, como é que o texto se estrutura, e conhecimento de mundo. Dentro desses conhecimentos textuais, eu falei como é que o texto se estrutura. Aí vai depender do gênero. Lembram que a gente estudou um pouquinho sobre os gêneros textuais? Lá no primeiro bimestre, a gente falou um pouquinho sobre o gênero jornalístico, o gênero literário, né, narrativo, né, o gênero da propaganda, por exemplo. Tudo isso é interessante a gente saber como que cada gênero se estrutura. Para a gente saber como cada gênero se estrutura, é importante a gente saber qual é o objetivo de cada gênero. Qual é o objetivo de uma propaganda? Qual é o objetivo de um poema? São objetivos diferentes, então eles vão se estruturar de formas diferentes, tá? Isso são os conhecimentos textuais. Então você olha para um texto e fala, bom, isso aqui é um poema. O que eu posso esperar de um poema? Ou então você fala, bom, isso daqui é um conto. O que eu posso esperar de um conto? O que eu posso esperar de um texto jornalístico? Você já vai criando uma expectativa. Aí o texto, ele vai confirmar aquela tua expectativa ou não. E isso que é interessante na leitura, tá? Olhando para o texto, olhando para o gênero, você vai estabelecer os seus objetivos de leitura, tá? Então, você lê um texto informativo, expositivo, que são a maioria desses textos que a gente lê na escola, boa parte deles, são textos expositivos, que estão ali para te explicar sobre um determinado assunto. Você vai para esse texto com o objetivo de adquirir informações. Mas será que você vai ler, por exemplo, Harry Potter com o objetivo de adquirir informações? Né? Aí você já vai com outro objetivo, já vai com o objetivo de se entreter, de se divertir, tá? Estabelecidos os objetivos de leitura, você precisa começar a compreender o texto,
tá? Vai ter que mobilizar as suas capacidades de compreensão do texto. E uma das formas da gente fazer isso é o levantamento de informações explícitas, informações que estão ali, você olha e estão ali. Então, na atividade 2, por exemplo, a questão 1, que eu perguntei: quando foi que as representações artísticas tiveram início na história da humanidade? A resposta estava lá no primeiro parágrafo, tá? Era só procurar. Ó, as representações artísticas tiveram início quando os seres humanos registraram desenhos e escritas rupestres nas paredes das cavernas, para criar representações do mundo e da sua própria vida. Então, essa primeira questão, a resposta estava ali, tá? Depois, você aprofundando um pouco a leitura do texto, você vai tendo que não só compreender, não só tirar as informações, você vai precisar interpretar essas informações, tá? E aí, algumas outras perguntas dessa atividade 2, dessa aula 2, foram justamente para isso. Eu perguntei aqui: as produções artísticas podem ser analisadas fora do seu contexto de produção? Explique. Essa daqui já não estava tão óbvia no texto, tá? O que o texto diz? O texto diz que toda produção artística está integrada em um tempo, cultura, histórias, tradições, e por isso a obra artística pode ser considerada como sendo um exemplar de expressão da sua época, de sua cultura. E aí você vai interpretar. Será que eu consigo analisar uma obra artística, uma obra literária, fora do seu contexto de produção? Eu, pessoalmente, acho bastante complicado. Se você não sabe quando que ela foi produzida, se você não sabe como era aquela época, quem é aquele autor, o que ele falou em outras obras, sabe? Se você não consegue estabelecer uma relação de contexto daquela obra, se você lê aquela obra isoladamente na literatura, você vai conseguir extrair alguma coisa dela, mas a interpretação vai ficar bastante prejudicada, porque você não sabe com quem que ele está falando, você não sabe de que ponto de vista, de que realidade que ele está falando, tá? A questão 3 é assim: se considerarmos, essa daqui já era assim, já ia mais fundo na tua interpretação, e eu esperava algumas respostas, e algumas respostas que vieram me surpreenderam também. Se considerarmos que a matéria-prima de uma pintura são as cores e as imagens, e que a matéria-prima de uma escultura é o gesso ou a pedra, qual seria a matéria-prima da literatura? A gente lê por aí, e alguns responderam de fato isso, a gente lê por aí que a matéria-prima da literatura é a palavra, né? Mas alguns falaram, é a imaginação. Bom, também, mas a imaginação também é matéria-prima de uma pintura, também é matéria-prima de outras manifestações artísticas. Mas a palavra é a matéria-prima exclusiva, né, específica da literatura, tá? A palavra, o texto, a tinta, teve gente que colocou, né, a caneta, a tinta da caneta, né? Achei bem interessante, tá? Depois, a literatura pode interferir de alguma forma na realidade? Nessa pergunta, eu já volto um pouquinho para as informações explícitas, porque está escrito aqui no texto, quer ver? No penúltimo parágrafo, eu acho. Peraí. Não. Está no segundo parágrafo já. Como qualquer arte, a literatura não tem o poder de modificar a realidade, mas é capaz de registrá-la e fazer com que os leitores ou ouvintes reavaliem a própria vida e os seus comportamentos. É isso que está no texto, tá? Se você respondesse assim, estaria correto, e está correto. Mas teve gente que foi um pouco mais além, teve gente que disse que a literatura interfere na realidade, sim, porque interfere na vida do leitor, interfere na maneira como o leitor pensa, interfere na maneira como o leitor vê a realidade. Então, se interfere na maneira de pensar do leitor, vai interferir na realidade também. Eu achei bem interessante essa reflexão, tá? E a última questão. Você já teve alguma experiência em que um texto literário teve papel importante em sua vida? Comente. Eu coloquei essa questão porque a última etapa de leitura de um texto é justamente você dialogar com ele, é você ver como que aquilo que ele diz interfere na tua vida,
tá? Então essa última questão teve como objetivo fazer essa reflexão. Para algumas pessoas sim, algumas pessoas já tiveram a experiência com um texto literário, algumas pessoas não tiveram, tá? E aí, resposta pessoal, todas estão corretas, tá bom? E era isso que eu gostaria de falar hoje. Obrigada e até a próxima!